Sou o professor Carlos Roberto da Silveira Júnior, professor do Instituto Federal de Goiás, campus Goiânia, e no curso de Eletrônica, ministro da disciplina de Controle, Servomecanismo e Robótica. E hoje vamos falar sobre sensores de posição. Vamos começar com o sensor de proximidade indutivo. São dispositivos de proximidade sem contato que utilizam a variação do campo eletromagnético de alta frequência. Então tem um oscilador de alta frequência que emite um sinal que vai passar pelo indutor e gerar um campo magnético que vai ser influenciado na presença de algum objeto. Então esse campo será alterado na presença de algum objeto. No mundo real, aí, fora do ambiente industrial, a gente vê um sensor indutivo funcionando muito bem no trânsito. O sensor colocado no chão para detectar a passagem de veículo. E aí eu tenho um sensor indutivo antes e depois da passagem do veículo, de tal forma que consegue pegar a diferença de tempo na passagem de um laço indutivo para outro indutivo, de tal forma que se consegue medir a velocidade da passagem do veículo e tirar uma fotinha quando necessário. Esse sistema tem o que? O oscilador, e o oscilador, conforme há uma alteração no sinal aqui, ele vai gerar um disparo a partir de um trigger, né? Ele tem um limitador aqui que vai gerar um disparo a partir de um trigger. Esse sinal é amplificado de tal forma que gera saída. Se o objeto metálico se aproxima da face do sensor, são induzidos correntes de Foucault. As perdas resultantes tiram energia do circuito oscilador quando há presença de algum objeto metálico. Então o campo magnético tem que ser um objeto metálico. Reduz assim as oscilações. O comparador converte esse sinal em uma saída digital. Então ele usa o amplificador operacional como comparador para gerar uma saída baixa, 0 volts, ou alta, 5, 10 volts, né, dependendo da operação. Na indústria, mais usado é 4 a 20 mA, né, ou 0 a 10 volts. Como utiliza um campo magnético? É utilizado para detecção de objetos metálicos, contagem de peças, controle de presença. Vamos só observar aqui uma apresentaçãozinha aqui, ó. Esses vídeos estão na minha playlist, vou disponibilizar para vocês, mas só entrar no meu usuário que vocês encontram a playlist. Então aqui eu tenho um sistema de contagem, uma aplicação com sensor indutivo. Eu tenho um sensor para contagem dos produtos passando e um sensor para detecção de tampa, se aquele objeto que está passando está com tampa, no caso um produto. Quando eu venho aqui, o objeto vai passar pela esteira, ele tem a tampa, não, desculpa, ele não tem a tampa, então ele detecta um erro. Ó, é o terceiro objeto a passar e esse não tem a tampa. Detecta-se então e você pode fazer o que? Você pode retirar esse produto aqui da linha de produção, você pode sinalizar e a pessoa vem, faz uma averiguação e toma uma decisão em relação a isso. Voltando aqui, sensor de proximidade indutivo, né? Ele tem esse corpo aqui, muitas vezes é a 2 fios, né? Ele já retira a alimentação do sinal que está chegando e emite sinal de saída. Ele tem alguns LEDzinhos aqui que visualmente a pessoa no local pode identificar ali se ele está detectando ou não, se ele está funcionando ou não. E a necessidade de proximidade devido ao campo magnético não ser tão grande assim. Aqui mostrando algumas aplicações, né? Apresentação de vantagem de alta frequência de operação, substituindo chave mecânica tipo fim de curso. Então eu tenho uma chave mecânica chamada fim de curso, que detecta, por exemplo, se chegou ao fim da esteira, se chegou ao fim, ao ponto final ali de rotação. Ao invés de usar um sensor que é uma chave mecânica e pode apresentar defeito com o tempo, e vai apresentar defeito com o tempo, devido ao contato mecânico ali ter uma quantidade de operações limitada, pode-se usar o sensor indutivo no lugar. Então ele tem a capacidade de identificação, por exemplo, aqui, ó, de uma pequena variação na superfície. Ele consegue detectar com rapidez essas variações aqui, como se fossem esses pequenos dentes aqui, fazer a contagem desses pequenos dentes que estão relacionados ao deslocamento de algum objeto. E aí a gente fala que é uma alta frequência de operação, ou seja, ele consegue operar em alta frequência, identificando para cada
elemento aqui, para cada elevação aqui na superfície, ele consegue identificar essa variação. Atuação sem contato físico, ele não precisa de contato físico com o objeto, isso é uma vantagem. Tempos de operação curto, né? Então, por exemplo, aqui ele pode detectar com tranquilidade, funcionando como um encoder, identificando ali a rotação de um motor. Características gerais, atuam sem contato físico, são totalmente vedados, podendo ser utilizados em água e óleo, então ele tem uma vedação de forma que perceba que aqui ele é rosqueável, de tal forma que você pode rosquear em um vaso, e aí nesse vaso tem água ou óleo, e ele não vai danificar o sensor. Possui grande repetibilidade, né? Essa questão de alta frequência e repetibilidade é o mesmo conceito, né? Então ele consegue repetir a leitura com alta velocidade, né? Então a questão da alta frequência de operação. Substituem com vantagem as chaves fim de curso e microchaves, que tem uma vida útil muito menor do que um sensor de proximidade indutiva ou capacitivo. Recomendado quando a velocidade de ataque e funcionamento são elevados, aí é a velocidade de ataque, né, de detecção daquela variação, tem que ser rápido. Em condições ambientais severas, presença de poeira, óleo. Por quê? Porque a poeira e o óleo não vão influenciar diretamente nesse campo magnético do sensor indutivo. Peças a detectar são de pequenas dimensões ou frágeis, né? Frágeis ele não precisa de contato, e pequenas dimensões ele consegue pela capacidade do sensor indutivo. E automatismo estático, que eu não lembro porque que eu coloquei esse termo, né? Mas quem descobrir aí me ajuda. Mas está relacionado aí com a automação, né? E os sensores estáticos ali detectando a passagem de algum objeto, né? O que tem que passar é o objeto por uma esteira ou rotação do motor. É mais nesse sentido aí. Já o sensor de proximidade capacitivo, ele gera um campo eletroestático e detecta mudança nesse campo que ocorre quando o objeto se aproxima da face ativa. Ele tem uma face que, como se fosse um campo eletroestático do capacitor na ponta, de tal forma que, se há passagem de algum objeto ali próximo, ele vai alterar o campo eletrostático do capacitor. É como se fosse o dielétrico, né? Então, o que estiver aqui próximo ao capacitor, ao sensor capacitivo, é como um dielétrico que vai alterar a capacitância dele, ele vai detectar isso aí. Então, para ele detectar, eu tenho que fazer um ajuste fino também, né? Para o que tipo de produto ou material que ele tem que detectar. E aí eu faço ajuste, né? A calibração para que ele detecte aquele produto. Detectam materiais metálicos e não metálicos, né? Tanto metálicos quanto não metálicos, eles vão fazer uma variação do campo eletrostático, eles vão interferir no dielétrico do capacitor, de tal forma que vai detectar essa variação. Aqui eu tenho como se fosse o capacitor aqui, a variação de elétrico, ele vai oscilar em determinada frequência e a presença de objeto vai variar essa frequência de oscilação. Eu tenho um filtro retificador, como se fosse um shim trigger aqui para disparar, e esse disparo ele sai a partir de uma saída de coletor aberto ou a saída de 4 a 20 mA, por exemplo. Capacitância do circuito com a ponta de compensação é determinada pelo tamanho do alvo. Então, eu tenho várias dimensões aqui, né, vários raios para sensores capacitivos. Qual que eu vou escolher? Né? Depende do tamanho do alvo, a constante dielétrica do alvo, né, do produto, o objeto que tem que ser detectado, e a distância até a ponta. Né? Qual a distância que eu vou colocar o produto do sensor para que ele seja detectado. Então, se eu quero detectar, por exemplo, a presença de leite em uma caixa de leite. Vamos aqui em mais um vídeo do playlist. Eu tenho aqui um contador de caixas, né, em que eu tenho embalagem cheia, uma embalagem vazia, e ele tem que detectar essa diferença. Eu tenho um sensor conectado ao circuito, e conforme passa uma caixa cheia, beleza, ele sinalizou a partir do sensor capacitivo, a variação do dielétrico ali na ponta do capacitor foi detectada. Quando passa, aí passaram 3 caixas com leite, né? Agora passou uma caixa que não estava cheia de leite, né? O operador estava com fome e tomou um pouco do leite, não temos provas, né? A não ser imagens de câmeras, mas ele então detecta que a caixa não estava cheia, sinaliza o erro
E aí ele pode usar um motor para deslocar essa caixa ou sinalizar para o operador para retirar isso aí e tomar uma decisão de identificar o motivo disso aí. Voltando aqui. Aqui o mesmo exemplo, né? Aqui tem a imagem, né? Então, se ele detecta a ausência de leite, ele pode retirar esse leite da linha de produção e ele não vai ser embalado. Da mesma forma aqui, eu tenho um vaso em que foi inserida uma dose de determinada substância e o sensor detecta a presença desse produto aqui. Tem produto? Tem. Então quer dizer que a válvula, digamos assim, ficando aberta por determinado tempo, escoa uma quantidade de produto. Tem produto? Tem. Então beleza, vamos continuar a produção. Não tem produto, quer dizer que acabou ou a válvula deu defeito. Então tomar as devidas providências. Sensor capacitivo tem dois tipos basicamente, né? Blindado e não blindado. O blindado possui um campo eletrostático altamente concentrado, permitindo detecção de alvos de materiais de constante elétrica baixa, quando comparado ao sensor capacitivo não blindado. Então, blindado ele detecta pequenas variações. Já o sensor capacitivo não blindado são recomendados em ambientes menos controlados, pois é menos susceptíveis a pequenas variações do campo eletrostático, causado, por exemplo, poeira ou umidade. Então, se eu tenho poeira ou umidade, eu vou usar um não blindado, pois é menos susceptível a pequenas variações do campo eletrostático. Ah, eu quero um bastante sensível. Eu estou na linha de produção de autocontrole de umidade, temperatura, limpeza, por exemplo, uma área farmacêutica, de tal forma que eu posso usar esse sensor e ele vai me ajudar a identificar pequenas seringas, por exemplo, a passagem de pequenas seringas, a passagem de pequenas embalagens de vidro ali de medicamento. Sensor de proximidade magnético é um bastante utilizado, não só na área industrial, mas também na área comercial. É uma chave mecânica que muda o estado na presença de um campo magnético, fechando o contato elétrico. Então aqui eu tenho o sensor heat switch. Quando eu apresento um campo magnético próximo a ele, que é um ímã mesmo, né, ele vai fechar o contato. Normalmente, na maioria das vezes, né, ele é normalmente aberto, aqui, ó, normalmente aberto. Quando se fecha o contato, ele fica fechado, né? Ele é usado, por exemplo, em sistemas de portão eletrônico, que eu tenho aqui o ímã, tá vendo? E na placa muitas vezes está esse sensor heat switch. E aqui pode ser normalmente aberto, normalmente fechado, né, com a presença do campo magnético. Ele tem uma saída fechada e uma aberta, tem 3 saídas aqui no caso. Se distanciar o campo magnético, essa saída R0 abre, essa aqui abre, né, e a outra fecha, de tal forma que eu tenho um normalmente aberto, normalmente fechado, né, e aí você usa da forma que você quiser, certo? Mostrando aqui um pequeno exemplo, não é esse, porque aqui continua rodando. Aqui tem esse canal Mundo da Elétrica, que é bem legal também. Vocês podem dar uma olhada no canal, né? Eu pus alguns vídeos que estão relacionados aos sensores. Mas aqui ele faz um teste com um multímetro analógico do heat switch, ligado em continuidade. Deixa eu só desligar o áudio. E quando aproxima um campo magnético, detecta a presença do ímã. Ó o ponteiro. A presença do campo magnético, continuidade igual a 0. Certo? Vamos novamente aqui. Aqui temos um circuito, né? Por exemplo, um circuito que pode ser usado como controle de portão eletrônico. Eu tenho um receptor de uma frequência de 433 MHz, que é a frequência mais utilizada para emissores de controle de portão eletrônico. Ele é codificado. Eu tenho um microcontrolador PIC 12F629 aqui utilizado para receber esse sinal, e esse sinal é binário, ou seja, apertei o botão, soltei, apertei o botão de novo, é outro comando. Ele tem os sensores aqui, ó, do heat switch para identificar se o portão está aberto ou fechado, e a partir disso, ele faz o quê? Conforme o estado do portão, ele vai mandar o portão girar num sentido ou em outro, né? Lembrando que é um motor só. Então tem um BC548 aqui, que é um transistor de uso geral, funcionando como seriado do SBT que parou de passar, muito bem, funcionando como chave.
funcionando como chave. Isso, muito bem. E eu tenho um N4007 aqui. Esse cara, quem é ele mesmo? Alguém sabe? Ele é um diodo de roda livre. Diodo de roda livre, ou seja, o diodo que vai dar segurança ao transistor aqui quando o relé, que é um campo indutivo aqui, estiver sendo desligado, né, ele vai forçar uma corrente contrária. No transistor, não. Vai forçar uma corrente aí. E aí não vai ser contrária, vai ser direta no diodo. Então não danifica nada. Né? Aqui eu tenho um circuito de uma ponte. Que é a alimentação 220 volts que vai direto para o motor. Capacitor do motor para acionamento dele. Né? Eu tenho um transformador, redução de tensão, uma ponte de diodos. Capacitor para retificar o sinal e um 7805 para gerar 5 volts para alimentação do pique. Certo? E um LEDzinho para acender, porque sem um LEDzinho não tem graça. E aqui tem um botão também de Learn, que é para aprender, ou seja, para aprender o código do controle remoto. Então você aperta o Learn lá e aperta o sinal do controle remoto, ele identifica, esse controle remoto faz parte da gama de controles que podem acionar esse portão eletrônico. Circuito bem simples, né? Mas tem alguns circuitos mais complexos para questão de maior segurança do acionamento. Né? Esse circuito, por exemplo, não tem o quê? O que ele não tem. O que eles não têm, eu quero que vocês me digam o que ele não tem. Que poderia dar segurança ao acionamento. Sensor de proximidade magnético, tipo efeito Hall, dispositivo semicondutor cujo comportamento elétrico pode ser influenciado por um campo magnético. Apresenta variação em tensão quando posicionado um campo magnético. Né? Então eu tenho, digamos, eu não tenho tensão nenhuma sendo aplicada, e eu tenho uma placa ali que é aplicada uma corrente que gera um fluxo de energia aqui, ó, fluxo de elétrons. Quando eu tenho uma tensão sendo aplicada aqui nesse fio, vai haver um fluxo de corrente, né, como se fosse a lei da mão direita ali, vai haver um fluxo de corrente, mão direita, fluxo de corrente perpendicular, de tal forma que varia esse campo magnético, esse fluxo de elétrons aqui, né, devido ao fluxo magnético, que pode ser muito bem medido. Né? Se a gente for visualizar, aqui é o exemplo, né, numa placa de controle de portões também, eu tenho um sensor de efeito Hall, esse sensorzinho aqui, ó, pequenininho, que detecta a variação de campo magnético. Né? Então você, ao invés de colocar o heat switch, que é um contato mecânico que pode dar defeito com o tempo, você coloca o sensor de efeito Hall diretamente na placa, que dá mais segurança. Porém, às vezes você tem que resetar. Eu já vi casos que você tem que resetar o sensor de efeito Hall para que o portão eletrônico volte a funcionar, porque ele não consegue identificar o ímã de forma natural. Então você tem que falar para ele, ó, identifica o ímã. Então tem uma operação de reset dentro dos sensores aqui também. Aqui esse módulozinho aqui é o módulozinho de 433 MHz. Os relés, o microcontrolador não mostrou nessa imagem. Deixa eu mostrar um pequeno vídeo aqui para vocês sobre o sensor de efeito Hall. Então aqui passando uma tensão, como se fosse uma placa. Quando eu tenho a presença de um campo magnético, vai haver uma variação, que essa tensão pode ser então medida. Né? E aí eu tenho sensor de efeito Hall, aplicado uma tensão, eu vou ter uma variação de microvolts aqui. Por ser microvolts, eu preciso de ter um amplificador de alto ganho, né? De tal forma que aqui ele está pegando a diferença, né? A diferença de tensão de um lado para o outro, que é justamente aqui vai passar o fluxo perpendicular. E aí, conforme mostrando aqui, eu tenho uma saturação, né, do amplificador, de tal forma que a saída aqui é uma saída digital. Certo? Depois vejam os vídeos. Então esse é o sensor de proximidade magnético. O sensor potenciômetro, ele é um sensor rotativo ou linear. Aqui, por exemplo, permite várias voltas também. São transdutores de 3 contatos. 2 contatos conectam aos extremos do resistor.
Então, resistor de 10K eu vou ter medir 10K aqui. Terceiro contato é conectado a um posicionador que é movido ao longo do resistor. Posicionador movido ao longo do resistor que varia a resistência, conforme o ângulo de giro da haste do potenciômetro ou conforme a posição horizontal aqui. Por exemplo, ele é um sensor no sentido do que eu tenho um servomotor, o servomotor tem um motor aqui, servomotor eletrônico, né, que a gente usa nas aplicações de eletrônica, robótica. Eu tenho umas engrenagens aqui para aumentar o torque, de tal forma que eu mando um sinal para posicionar em determinado ângulo. Esse sinal é um sinal PWM de largura de pulso, de tal forma que ele varia de 0,9 a 1,2 milissegundos de pulso, em uma frequência de 50 Hz. Enviado esse pulso, o sensor potenciômetro fornece a informação da posição atual, o sinal de controle fornece a informação da posição desejada e o amplificador de erro sinaliza o motor para rodar, no sentido horário ou anti-horário. De tal forma que quando o erro é próximo de zero ou igual a zero, o motor para. Às vezes o motor fica um pouco vibrando assim porque ele não consegue chegar na exata posição. Ou às vezes fica forçando nos extremos porque você mandou um comando e ele não alcança exatamente aquele ponto. Mas o potenciômetro funciona como um sensor de posição do motor. Ele está por aqui assim atrás, certo? Aqui eu tenho um circuito de um wah-wah, que é um efeito, né, que se usa esse potenciômetro aqui como pedaleira, para pedaleira, né? Então quando você aperta a pedaleira, você está alterando a resistência do potenciômetro, de tal forma que você então varia a resistência e essa variação de resistência ali varia o efeito do sinal que você está saindo aqui, ó. Potenciômetro de 100 kHz. Sensores encoder são dispositivos que convertem um deslocamento linear em um trem de pulso que podem ser interpretados como informação digital. Há dois tipos de encoder: incremental angular, que indica o deslocamento somente em relação a um ponto inicial de referência, e o absoluto, que mede o deslocamento em relação ao ponto de referência interno do dispositivo. Há três tipos de encoder incremental, né? E aí, se for olhar na literatura, vai achar mais modelos ainda, né? Mas os principais aí são contato, óptico e magnético, que podem ser lineares ou angulares. Então aqui um encoder incremental angular, em que eu tenho LEDs emissores de luz e fototransistor receptores, né? E aí, conforme o LED emite o sinal, eu tenho aqui uma grade, né, perfurada, que a luz passa ou não passa. E aqui eu tenho a fase Z, que identifica uma volta, de tal forma que quando a luz está no sentido horário, ele passa primeiro no A e depois no B, certo? E se tiver no sentido contrário? Aí eu vou receber primeiro o sinal de B para depois receber o sinal de A. Então, a partir desses posicionamentos, eu consigo também identificar o deslocamento, a velocidade de deslocamento e o sentido do deslocamento. Além desse último LEDzinho aqui, ó, identificar voltas. O encoder incremental angular. Vamos ver aqui. Tem um vídeo aqui. Que demonstra uma aplicação em que ele está contando aqui os pulsos. Ele tem um transmissor de um lado, receptor do outro, e o disco com a passagem em que vai ser feita a contagem dos pulsos. Então, conforme roda o motor, ele para de receber o pulso, recebe o pulso. Cada disso aí é a contagem de um número, certo? E aqui é o sentido aqui da questão da rotação. Se eu tenho um sentido de rotação, ele recebe o A primeiro e o B depois. Já se troca o sentido, de rotação, ele vai receber o B primeiro e depois o A. Então isso é interessante para identificar ali o sentido de rotação também. Vejam os vídeos da playlist. Voltando aqui. Um encoder incremental angular. E aí ele é acoplado aqui. Esse é um servomotor já de aplicações industriais.
de alta precisão, de alta performance e alto torque, né? E aí o encoder vai acoplado aqui. É interessante que ele tem aplicações de 13 a 20 bits de resolução, então ele tem uma precisão muito grande. Aqui o encoder incremental linear, e aí ele consegue identificar no deslocamento pulsos que representam deslocamento de centímetros, de milímetros, quando acoplado em algum equipamento, de tal forma que você consegue identificar com exatidão a posição daquele objeto. Os encoders magnéticos utilizam circuitos eletrônicos detectores de variação magnética para detectar o movimento, estilo a questão do sensor de efeito Hall. Aqui eu tenho um linear e um rotativo. Tem um componente que faz isso, eu tenho um módulo comercial que permite fazer isso. E aqui, ó, eu tenho os componentes, né? Esse aqui é um motor comercial, interessante é o motor, com redução, né? Então tem alto torque aqui na saída. E fornece 12 contagens por rotação, né? Então eu tenho 360 dividido por 12, eu tenho 30 graus, né? 360 dividido por 12, 30 graus de precisão. Tem um outro sensor aqui, ó, por baixo, não dá para visualizar, né? Mas ele detectando a variação, né, do campo magnético. Então essa parte aqui não é bem plástico, né? Ele também tem o magnetismo dele aqui para poder ser mensurado. O encoder magnético ele tem os polos magnéticos aqui no disco, aqui já é um formato perpendicular ao que era aqui, né? Ele tem um sensor magnético, tem um sinal elétrico, né, que vai informar essa variação do campo magnético. Já o óptico, eu tenho um disco perfurado, eu tenho um LED, um fotorreceptor, e eu tenho a rotação aqui sendo identificada a partir da variação de luz e não luz. E o encoder absoluto, né, uma série de trilhas com incrementos concêntricos, como o número de ciclos por revolução que dobra a cada trilha de raio crescente, né? Então, conforme o tamanho do raio, vai aumentando a quantidade de trilhas. Cada trilha tem seu próprio fotodetector e a leitura de todos os fotodetectores geram um ou mais bytes, normalmente no código Gray. Por que no código Gray? Porque é uma certeza, é como se fosse um código de segurança. A ideia do código Gray é a variação de apenas um bit de um número para o outro. Então 000, depois 001, 010, não. No código Gray é 011, a variação de um único bit. Então se você detecta um sinal, recebe um sinal binário e ele tem uma variação de mais de um bit de um valor de uma posição para outra, está errado. Alguma coisa está errada. Então você detecta de forma rápida que o seu encoder está com defeito. Aqui mostrando o encoder absoluto. Eu tenho o código Gray aqui das posições de 0 a 7. Ó, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho o código aqui, ó, ao 0, 000, tudo escuro. Depois 001 é o 1. Depois 011 é o 2, já é o 2, a posição 2 do código Gray. Mesma forma aqui, né? Então, se eu observar isso aqui, eu tenho 8 posições, né? 360 dividido por 8 vai me dar 45 graus. Então, eu tenho uma precisão de 45 graus. Lembrando que é rotação, então eu preciso saber se o motor está rodando. Se eu não preciso de tanta exatidão assim, 45 graus para mim já é suficiente para muitas aplicações. Aqui é o resolver. São transformadores rotativos concebidos de forma que o coeficiente de acoplamento entre rotor e estator varie com o ângulo do eixo. Então, conforme o ângulo daquele eixo, do eixo do motor, há uma variação magnética no resolver, de tal forma que você consegue identificar essa variação de tensão do campo magnético ali do transformador rotativo, né? Aqui essa imagem aqui, eu tenho um sinal de entrada. Esse sinal de entrada vai variar conforme a posição do eixo do encoder, de tal forma que eu tenho, mostrei aqui atrás, eu tenho um campo para pegar o seno e um outro enrolamento para pegar o cosseno, ou seja, defasados 90 graus, e essa defasagem de 90 graus pode ser detectada quando eu aplico um sinal, não é um sinal
de tensão de alimentação do motor. É o sinal de entrada aqui, de tal forma que esse sinal de entrada vai variar seguindo o movimento angular do eixo do motor, de tal forma que quando eu detecto aqui, no mesmo ponto, por exemplo, ó, peguei esse sinal do seno, esse sinal do cosseno, se eu aplico eles no eixo, por exemplo, sinal positivo em seno, ó, sinal positivo aqui em seno. O comprimento aqui é a amplitude dele aqui. Sinal negativo no cosseno, ó, o sinal negativo no cosseno um pouco maior. O comprimento dele aqui está relacionado com o comprimento aqui do fasor. De tal forma que esses dois, em x e em y, me fornecem um ângulo. O ponto aqui, ó, o ponto de encontro deles, né, a hipotenusa desses dois pontos, considerando que são perpendiculares seno e cosseno, a hipotenusa deles se encontra nesse ponto, e esse ponto representa determinado ângulo no eixo de 360 graus. É muito interessante o resolver, né? Qual a vantagem? Velocidade, precisão, né, facilidade, né? Eu não tenho um sensor com vários componentes eletrônicos que podem dar defeito. Não, eu tenho dois enrolamentos a mais ali e um enrolamento para transmitir esse sinal, de tal forma que eu detecto a variação angular, né? Resolver tem vida útil 10 vezes maior do que os escova e são insensíveis a vibrações e sujeira, por isso são utilizados em aplicações industriais. Aqui temos um vídeo demonstrando um pouco do resolver. Aqui eu tenho os enrolamentos aqui para detectar sinal de seno e cosseno. Veja que são perpendiculares um com o outro. Aqui o cosseno e aqui o seno. O transformador rotativo aqui com o sinal. E aí eu demonstro aqui, depois vejam os vídeos. São alguns vídeos do canal do YouTube. Tem legenda em português. Então dá para pegar a ideia, dá para entender. Se não está entendendo em inglês, coloque a legenda em português. Acoplado ao motor, esse é um servomotor de precisão, por isso que eu preciso de um sensor também de precisão, de tal forma que eu posso medir essa variação, né? E aí com o motor rotacionando, vai rotacionando os eixos, e isso vai variando o sinal. Aqui mostrando ele em alta velocidade, vamos ver 1, 2, 3 e... mudou a escala do osciloscópio, né? Está alimentando com 10 kHz. E aí ele tem, tá vendo? Esse é o sinal aqui, ó. Esse é o sinal de entrada e esse é o sinal de saída do meu seno. E teria outro sinal aqui relacionado ao cosseno, né? Do seno ou do cosseno esse aqui, né? Mas a gente consegue perceber essa variação. Continuando, qual tipo de encoder utilizar? Né? Absoluto, incremental, resolver, aqui são modelos industriais mesmo, né? A gente vê alguns modelos eletrônicos, mas esses são modelos industriais. O encoder incremental continua a liderar a área de feedback de velocidade, sendo amplamente utilizado em dispositivos de feedback rotativo, pelo custo também, pela praticidade. Ao custo de precisão na fabricação e um ambiente de aplicação ideal, encoders absolutos fornecem a mais alta resolução e precisão, mais alta resolução e precisão mais elevada de todas as opções de feedback. Quando eu tenho um encoder absoluto, né, e aí, lembrando o código Gray de vários bits, né, de uma quantidade de bits satisfatória ali para a aplicação. O resolver se presta a aplicações críticas, máximas por causa de sua semelhança com componentes motores elétricos, enrolamento, laminação, rolamento, transportador. A ausência da óptica e precisão de alinhamento aumentam a capacidade de choque e vibração. Então, por não ter essa necessidade de alinhamento óptico e capacidade de precisão de alinhamento, aumenta a sua capacidade, né, de sofrer, né, de impactos relacionados a choque e vibração, que em um motor a vibração é constante, né, acionamento do motor. Aqui mostrando algumas diferenças, né, em relação a encoders, né, uma resolução do óptico 10.000 partes por mil de rotação, né, o magnético é menor, o absoluto é grande, né, conforme a quantidade de bits que você colocar, né. O absoluto magnético é satisfatório, né, está entre os ópticos também.
O resolver é infinito, porque você tem um arco angular, né? E aí, conforme a precisão da sua medição, no final das contas, conforme a sua capacidade de medição do sinal, porque o sinal ele tem uma precisão infinita. Aqui eles têm o índice P, cada um desses componentes. Eu não sei o que é índice P, mas vocês podem ver em um vídeo que eu coloquei lá na playlist. E no mais é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Façam os exercícios correspondentes a sensores industriais. E... repetindo, peraí. Façam os exercícios correspondentes a essa matéria. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá de novo. Eu quero colocar um áudio. Façam os exercícios correspondentes. Caiu aqui. Oh, voltou. Façam os exercícios correspondentes a essa matéria. Sem choradeira. Sem choradeira. Você também não vai chorar. Vamos fazer exercícios. Sem... Não tem nenhum bebê na nossa sala e, por favor, façam os exercícios. Até mais.